Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler, amados, que é o último versículo que nós queremos estar trabalhando essa noite, nossa mente e nosso coração. Eu quero convidar os irmãos, mais uma vez, todos os irmãos que venham, se esforcem em estar conosco às terças-feiras para a oração e para o estudo da palavra. É fundamental, queridos, é importantíssimo isso. Antes nós vamos estar orando, feche seus olhos. Pai bendito, eterno e santo, maravilhoso Deus, bondoso, misericordioso, Senhor, nós queremos agradecer pelo Teu amor que se manifesta às nossas vidas todos os dias e durante todo o dia. Esse amor, Deus, que não olha as nossas imperfeições, que não nos despreza diante das nossas fragilidades, mas pelo contrário, o Senhor aguarda com paciência o nosso tempo de arrependimento, o nosso tempo de quebrantamento. E enquanto o Senhor está esperando, ó Deus, o nosso quebrantamento, o Senhor está trabalhando, o Senhor está agindo, o Senhor continua demonstrando amor por nossas vidas. E é esse amor que nos constrange, é esse amor que me constrange, ó Deus, a viver uma vida que te agrada, a viver uma vida separada para ti, uma vida de fé, uma vida crendo que o Senhor é digno de receber toda a minha adoração, todo o meu louvor, toda a minha dedicação. A ti seja dado, Senhor Deus, toda a honra e toda a glória. Assim da tua igreja, Senhor Deus, receba, Pai, da tua igreja, da parte da tua igreja, a adoração, ó Deus, e a dedicação a ti, porque somente tu és santo, justo e digno. Aleluia. E nós estamos aqui esta noite. Portanto, fala os nossos corações, Espírito Santo de Deus. Convence-nos dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas indiferenças. Convence-nos hoje, Espírito Santo. Queremos sair daqui transformados, queremos sair daqui renovados, queremos sair daqui, Senhor, com uma proposta de objetivo mais ampla, Senhor Deus, mais centrada, mais próximo àquilo que o Senhor tem separado para cada um de nós. Queremos sair daqui com uma perspectiva, Senhor Deus, daquilo que o Senhor quer fazer em cada um de nós. Senhor, queremos sair daqui, Senhor, contagiados pelo Teu grande amor, pelo Teu grande cuidado, Senhor Deus, que Tu tem com cada um de nós. E desta forma, por esse constrangimento, ó Deus, oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Muito obrigado, Senhor Deus, por aqueles que aqui se encontram, por aqueles que não puderam vir por alguma situação ou circunstância. Peço a Ti que o Senhor também os abençoe, os guarde, Senhor Deus, e sejam também tocados por Ti, Senhor Deus, seja por essa palavra no vídeo ou por algum outro momento, mas que o Senhor também realize a obra na vida deles. É o que nós pedimos em nome santo e precioso daquele que é o amado da nossa alma, Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, então vamos lá. Deixa eu ler aqui nessa minha versão, que eu gosto dessa versão, que ela é bem clara, mas também é um versículo apenas. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Vamos ler novamente? Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Deixa eu ver se ele botou aqui, ó. Agora aqui, ó. É a mesma versão. Vamos ler novamente todos juntos a mesma versão? Todos juntos. Portanto, aleluia, glória a Deus. Pode assentar, amados. Glória a Deus. Queridos, é uma coisa muito interessante, porque o que nós temos estudado às terças-feiras
quem tem estado aqui conosco tem entendido e compreendido que as coisas que aconteceram naquele tempo, há mais de 2000 anos atrás, não é muito diferente do que está acontecendo hoje. Os problemas, eles podem, de repente, sobre uma circunstância, serem diferentes, mas o conteúdo, o teor é o mesmo. Desânimo, as doutrinas falsas que têm entrado na igreja, as críticas, as divisões. Hoje o que nós observamos de problemas dentro da nossa igreja hoje, eu digo igreja de uma maneira geral, não me refiro somente à EBR, mas de uma maneira geral, o que nós observamos de problemas, dificuldades dentro da igreja de Cristo hoje é igual aos problemas da igreja daquele tempo. Por isso que a palavra de Deus, queridos, ela é tão viva, ela é importante, ela não é um livro antiquado, do passado, ultrapassado, não, ela é atual, ela é presente, porque ela foi escrita para o homem, e o homem é isso aí. Se você comparar o homem de hoje, do século 21, e o homem que existiu no tempo de Abraão, de Davi, dos patriarcas, dos profetas, é o mesmo, porque o gênero humano, ele é influenciado por essa natureza adâmica do pecado, e nós somos tendenciosos ao pecado, queridos. Todos nós somos tendenciosos ao pecado. Se nós evitamos pecar, não é a nossa virtude. Nenhum ser humano tem a virtude de não pecar por si mesmo. Se ele procura, se ele vive uma vida que agrada a Deus, é porque ele é auxiliado pelo Espírito Santo de Deus, é porque ele é inspirado pelo Espírito Santo de Deus que habita nele. Fora isso, queridos, nenhum de nós temos nenhum privilégio, nenhum de nós temos nenhuma graça, nenhum assim no sentido de sermos melhores, ou a gente querer ser bom e ser agradável por nós mesmos. Não. Se nós fugimos do pecado, se nós rejeitamos o pecado, é por Deus, é por causa da presença de Deus em nós. Então, queridos, eu quero trazer para vocês o entendimento, porque Paulo, exatamente essa última recomendação, essa última esperança, essa última observação que Paulo faz no final desse texto, desse capítulo 15, era exatamente porque esse capítulo 15 de primeira carta aos Romanos, de Coríntios, ele aborda, queridos, algumas mentiras que estavam ocorrendo dentro da igreja, algumas doutrinas fora da doutrina que Paulo estava ensinando, fora que aquilo que estava fora da instrução de Deus. E quanto a isso, eu quero chamar a atenção dos irmãos de coisas, de doutrinas que estão existindo em nosso meio e que estão fora do ensinamento bíblico, e que a igreja tem tolerado, a igreja tem atendido, tem deixado passar. E é o que estava acontecendo exatamente naquele tempo com a igreja de Corinto. Existiam alguns homens, algumas pessoas, como esse capítulo é voltado para a ressurreição, e Paulo dá uma aula, Paulo explica com muita abrangência, com muita propriedade acerca da ressurreição do corpo. Existiam aquelas pessoas que diziam que não existia ressurreição. Então Paulo vem descrevendo, dizendo que se não houve ressurreição, então não há esperança. Se Cristo não ressuscitou, então para que ter fé? Onde está a nossa fé? Em que se baseia a nossa fé? A nossa fé se baseia, queridos, porque Cristo ressuscitou. Na realidade, o símbolo mais forte do cristianismo não deveria ser a cruz, mas sim o sepulcro vazio, porque
o sepulcro vazio é a prova definitiva que Jesus venceu a morte e nos garante também a vitória sobre a morte. Você vai ressuscitar, meu amado, porque Cristo ressuscitou, porque Cristo venceu, e essa propriedade, esse poder que Ele teve sobre a morte, Ele estende a você, se você viver uma vida de obediência a Ele. Cristo, Ele venceu a morte, que Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele venceu a morte, Ele venceu a morte porque Ele foi obediente até a morte. E por Ele ter sido obediente, o pecado não poderia dominar a sua vida. Esta é a sugestão, é a apresentação do Evangelho para a nossa vida. Nós somos alcançados, nós permitimos que Cristo entrasse em nosso coração, nós aceitamos o amor de Jesus, o amor de Deus revelado em Jesus na cruz do Calvário, e nós aceitamos esse amor, nós recebemos esse amor, nós nos condicionamos esse amor, nós decidimos viver não mais a nossa vida, mas a vida de Cristo, e a vida de Cristo é característica de obediência a Deus. Por isso que a gente vê várias partes do Novo Testamento, principalmente, rejeitando o pecado, não mais vivendo uma vida de pecado, Cristo em nós, a esperança da glória, eu somar agora uma nova criatura, que não seja as coisas do velho homem que domine mais a sua vida, mas as coisas novas. Então a gente vê vários textos da palavra de Deus falando e mencionando dessa nova vida de obediência. Então o poder do pecado no homem, a poder da morte no homem é o pecado. A morte tem domínio sobre o gênero humano porque ele peca. E a gente vê isso muito claro lá em Romanos 5. Romanos 5 fala isso direitinho, que pelo pecado entrou o homem, né? Por isso o homem veio toda a maldade, a morte, mas também através da vida de um homem justo e verdadeiro, que é Jesus Cristo, veio também a vida eterna. Exatamente por causa disso, porque Jesus foi obediente ao Pai em tudo. E quando nós, irmãos, vivemos uma vida de obediência à palavra, ao Espírito Santo de Deus, a proposta de Deus é essa: te ressuscitar naquele dia. Ainda que você morra, ainda que o seu corpo desse sepultura, a morte para mim nunca causou nenhum espanto, nenhum temor. A morte para mim é o cumprimento da realização das promessas de Deus. Eu encaro a morte dessa forma. A morte para mim, queridos, não é um desespero. Ah, meu Deus, acabei a minha vida e agora? Não me preocupo com isso, queridos. Eu não me preocupo com a morte. A morte serve para mim, queridos, dentro agora do que eu entendo, do que eu conheço, do que eu tomei posse, é o cumprimento das promessas de Deus para uma vida eterna. Porque se o meu corpo físico não morrer, eu não poderei herdar a vida eterna. Eu não poderei adquirir um novo corpo, o corpo glorificado, o corpo que vai estar preparado, dado por Deus a mim para viver a eternidade ao lado do Pai. E é exatamente contra essa doutrina que muitas pessoas estavam se infiltrando na igreja de Corinto, dizendo que não existia ressurreição. Era uma estratégia sutil de Satanás para poder desaparecer, desmanchar, dissolver as esperanças do crente daquele tempo. E não é muito diferente de hoje, queridos. Agora vamos agir de uma abrangência maior. Hoje alguém pode dizer: ah, não, ninguém vai sair pregando que não existe ressurreição, porque não é doido, porque todo mundo está convicto disso. Mas Satanás, ele vai tentar infiltrar na igreja outras doutrinas que não agradam a Deus e não testificam da sua palavra. Quando você lê logo o início de Apocalipse, capítulo 12, capítulo 13, você vê ali Jesus usando João para falar às 7 igrejas da Ásia. E quem já leu, quem já observou, dessas 7 igrejas, somente uma não recebeu repreensão. Mas as outras 6, queridos,
o Senhor: conheço as tuas obras, sei que papá, porém tenho contra ti que esfriaste, esqueceste o teu primeiro amor. Para outra, que aceitas a doutrina dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Nicolaítas eram aquelas pessoas que tentavam infiltrar na igreja doutrinas que contradiziam o ensinamento bíblico. Todas as pessoas que chegavam e queriam contestar, queriam refutar o que Paulo estava pregando, o que Pedro estava pregando, eles eram considerados como nicolaítas. E foi alguém que viveu no passado, naquele tempo, mas que depois de conhecer a verdade de Deus, se levantou com falsos argumentos e apresentou questionamento acerca do que estava sendo ensinado pela parte do Senhor. Em outras cartas da Ásia, tenho porém contra ti que aceitastes as obras de Jezabel, prostituição dentro da igreja. Queridos, hoje a igreja de Cristo está sendo bombardeada com múltiplas mensagens e doutrinas que não condizem com a palavra de Deus. Interessante que todas essas cartas da Ásia, Paulo diz: eu virei e tirei de ti o teu candeeiro, tirarei de ti o teu ungido. Isso se referindo, queridos, ao pastor, né, ou o primórdio daquela igreja, o direcionamento daquela igreja. Ou seja, vocês serão um rebanho sem pastor. Vocês serão um rebanho sem alguém para instruí-los e conduzi-los aonde quer que vocês estejam. Queridos, isso é muito importante, isso é muito sério nos dias de hoje, porque Satanás está trabalhando de uma forma muito sutil, assim como hoje para nós, isso que nós observamos está escrito, é muito claro, mas para eles era algo muito sutil. Nós temos que entender o que acontecia naquela época. Então, naquela época, essas doutrinas, elas estavam divididas entre Paulo, que estava falando, e outras pessoas também conhecidas, pessoas também renomadas, que estavam apresentando uma doutrina contra a doutrina que Paulo estava apresentando. E nós temos que ficar muito atentos, porque naquele tempo ainda, queridos, eles não tinham Bíblia. Entendam isso, eles não tinham Bíblia. Eram as cartas que eram escritas, eram distribuídas, mas nem todos tinham acesso a esse material que nós temos. Hoje, meu amado, minha amada, você tem um material rico, que te dá vida, que te auxilia a andar na presença de Deus, e que vai ajudar você a rejeitar os ensinamentos dos nicolaítas em nosso meio. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Por isso que eu sou enfático, o crente tem que ler Bíblia. Por que tem muito crente desanimado em nosso meio? Porque não lê Bíblia. Ah, pastor, mas eu leio a Bíblia. Então você não está lendo direito. Porque a Bíblia é palavra, é esperança. A Bíblia, ela traz vigor. A Bíblia, ela te confronta. A Bíblia, ela te levanta, ela te ergue. A Bíblia, ela reforça, restaura em você a esperança em Cristo Jesus. Se você lê a Bíblia com compromisso, não como ler um jornal, como ler um livro qualquer, ou apenas para dizer que está lendo, mas se você meditar nas Escrituras, se você meditar, por isso que a pastora Ângela, ela trouxe aquelas perguntas para te auxiliar da forma que você precisa estar abordando no texto, o que eu entendi, o que eu compreendi, o que isso tem a ver comigo, qual é o meu posicionamento. Porque, queridos, não é só ler Bíblia, mas é absorver a palavra. A gente vê em Tiago que havia aqueles que liam a Bíblia, liam a palavra, mas o que eles faziam? Se esqueciam do que liam, não adianta nada. Nós precisamos ser quebrantados, nós precisamos ser restaurados, nós precisamos ser avivados pela leitura da Bíblia. E isso, queridos, a Bíblia é um maior, poderoso presente, depois de Jesus e do Espírito Santo, que Deus deu à sua igreja.
porque a Bíblia vai te auxiliar, ela vai trabalhar na sua mente, ela vai restaurar a sua esperança e ela vai trazer o consolo que você precisa para permanecer na presença de Deus. Hoje nós estamos vendo uma igreja fraca, uma igreja sem expressão. Por quê? Porque ninguém está incentivando a ler Bíblia. Ah, não vou ficar falando isso não, senão a pessoa vai ficar chateada e vai sair da igreja. O que eu vou fazer? Não posso fazer nada. Porque Bíblia é para ser lida. E a gente precisa conhecer. Porque se nós conhecemos a palavra, amados, o diabo não vai encontrar espaço e momento para poder nos iludir, enganar, enfraquecer. Se nós lermos a palavra, que nós seremos restaurados. Hoje você tem essa grande oportunidade. Eles não tinham. E o diabo estava tentando infiltrar mentiras, enganos, para ver uma igreja fraca. E Paulo estava preocupado com isso. E Paulo vem e fala exatamente, aborda realmente, fala com muito detalhe, com muita propriedade, o que ele recebeu da parte do Senhor. E estava apresentando para a igreja, estava falando com a igreja: ó, vocês precisam atentar para isso. Se não há ressurreição, então não há esperança. Então para que a gente vai separar? Para que a gente vai viver uma vida santa? Para que se nós não vamos ressuscitar, vamos morrer, acabar a fim de papo? Não existe isso, queridos. Existe um plano de Deus e a Bíblia é muito clara. Pode não estar explícita, mas quem lê sabe. Deus, o que Deus quer fazer, amados, preste bem atenção, eu já falei isso e vou voltar a falar, depois eu já falei de novo, vou falar de novo, até que todo mundo entenda, até que todo mundo viva. Pode me chamar de chato, pode me chamar de repetitivo, não me importo, porque a minha obrigação, o meu dever é manter vocês no caminho do Senhor, é trazer para vocês uma palavra de esperança, é guardar a vida de vocês, para que vocês possam herdar a vida eterna e não serem contaminados com as influências de mensagens enganosas, mentirosas, soberbas, sutileza do diabo na vida de pastores que estão pregando, queridos. Ontem mesmo eu estava vendo um artigo no Instagram de um pastor muito conhecido, tinha não sei quantos mil seguidores, falando uma coisa absurda, uma heresia. Mas quem não conhece Bíblia, que revelação, uma mentira do que ele estava apresentando, dizendo que Adão era um ser duplo, falando uma coisa absurda, falando que não saiu da costela, aí mostrando o termo, a palavra do hebraico. Queridos, cuidado. É exatamente a forma com que esses enganadores se infiltram e implantam enganos na igreja. Pessoas que trabalham para enganar, para trazer mentiras. Tem um grupo aí que anda pela rua aí, falando que a salvação vem do conhecimento, né? Não vou nem querer falar o nome não, mas você sabe muito bem, que fica batendo nas portas das casas, querendo oferecer com muito cuidado, com muita educação, né? Com muita simpatia, né? Não é assim? Pois é, a Bíblia tem, né? Resposta. Cuidado, queridos, cuidado. São nicolaítas. Tome muito cuidado. Tem crente se bandeando para o lado dessas pessoas, sabe por quê? Você pode ver a história. É crente que não frequenta escola dominical, é crente que não estuda a Bíblia, é crente que só tem reclamação. Aí vai para esse lugar. O lugar está crescendo, sabe como? Sabe por que estão crescendo? De crentes que não são compromissados com a palavra, com a verdade. São frequentadores de igreja. Estão no engano. E Deus não terá eles por inocente. Porque estão vivendo em desobediência. Eu me preocupo muito quanto a isso. Paulo tinha um zelo muito grande com as igrejas que ele havia aberto, as igrejas que existiam, mesmo aquelas que ele não abriu. Ele tinha um zelo muito grande, ele tinha um amor muito grande, ele intercedia, ele tinha prazer de estar, de querer ajudar, de poder estar escrevendo cartas para auxiliar. Aquele tempo era muito difícil. Hoje você tem e-mail, você hoje você tem um WhatsApp, você quer falar com uma pessoa em qualquer parte do mundo, você fala pelo WhatsApp, fala de formas assim
assustadoras na velocidade, no tempo real. Aquele tempo não, queridos, uma carta dessa era escrita até chegar no destino, era 2, 3 meses, ou mais, e até que todos lessem, botava aí 2 anos, 3 anos, ou mais. Hoje é tudo real, rápido, instantâneo. Então ficou muito fácil para Satanás difundir uma mentira, um engano, e as pessoas vão querer ouvir aquilo que é isso que massageia o ego. E a minha preocupação hoje é que existe muitos lugares que estão pregando mensagem para massagear o seu ego, para falar o que você quer ouvir. Só que a Bíblia é clara, queridos. A Bíblia, ela foi criada, ela foi inspirada pelo Espírito Santo para te exortar, para te manter no caminho, sabendo que nós temos uma natureza pecaminosa e tendenciosa ao pecado. Alguém pode falar: mas o pastor só baixa sermão baixando o pau na gente. Mas é assim mesmo, a Bíblia é assim mesmo, as cartas de Paulo é assim mesmo, toda a Bíblia é assim mesmo. Que o intuito da palavra de Deus é manter você no caminho, sem se desviar para a direita ou para a esquerda, manter você no caminho. E a nossa tendência é quando você está muito bem, daqui a pouco. Quem já dirigiu um carro com a direção sem alinhar? Aí, quem já dirigiu um carro? Nossa, é o que eu mais já fiz na minha vida. Os meus carros, tudo tinha problema de direção, tudo carro velho, tudo carro bonito. Você tem que forçar, assim, largar. Você largava o volante, Cristo, o carro fazia assim. Tinha que segurar firme. Se desse bobeira. Por quê? Falta de alinhamento. O teu carro, esse carro, ele está com as rodas abertas ou fechadas. Então ele está. O que acontece? Pelo carro, pela tendência do carro, se você largar o volante, o controle, ele ou ele vai para acostamento ou ele vai na contramão. Porque a característica do carro é estar desalinhado. Então você no volante tem que manter o volante firme nas suas mãos. O carro pode estar cantando o pneu ali, você está vendo, está ouvindo que o carro está desalinhado, está querendo forçar, mas você está com o volante firme. Por quê? Porque você tem um caminho a seguir, você não pode sair fora da estrada, você não pode sair fora daquele caminho. Se você largar, o carro vai tender para um lado ou para o outro. Você tem o controle da sua vida, você tem o controle sobre a sua humanidade. Deus deu a você, colocou em você o Espírito Santo dele em sua vida para te auxiliar nesse caminho, para você ter o controle. Porque, queridos, todos nós, inclusive eu, somos tendenciosos ao pecado. Somos tendenciosos a mentir, somos tendenciosos a adulterar, somos tendenciosos a ter olhos de cobiça, somos tendenciosos a fazer coisas erradas, a mentir, a roubar. Todos nós somos tendenciosos, todos nós. Então, quando nós estamos fugindo, quando nós estamos no controle da nossa vida, nós não deixamos o nosso carro sair fora do caminho. E é isso que Deus, Ele quer fazer, nos ajudar com a sua palavra, entendendo a verdade de Deus. Eu separei alguns temas aqui, para a gente poder entender melhor essa situação. Eu queria, para encerrar essa primeira parte, que você entendesse uma coisa muito importante, uma revelação de Deus, assim, muito tremenda. Estudando a Bíblia, e que Deus trouxe no meu coração, quero compartilhar com você. Às vezes nós não entendemos, queridos. Nós ouvimos muito acerca de vida eterna, de graça, que vamos para o céu, e a gente muitas vezes ficamos sem entender, muitas vezes ao certo, algumas coisas que não estão explícitas, escritas, mas entre linhas, o entendimento, a compreensão. O Espírito nos auxilia a compreender. Por exemplo, uma coisa, só para exemplo, não existe trindade na Bíblia, não existe esse termo, mas você entende que é um Deus único, que se manifesta em 3 pessoas simultaneamente, de igual poder, de grandeza e de glória, certo? Todos nós aceitamos isso, mas não está escrito, não fala nada sobre trindade,
mas é um ensinamento que nós temos, é bíblico, e nós aceitamos e compreendemos a expressão, a manifestação de Deus nessas três pessoas, perfeito? Então o que nós precisamos entender? Queridos, eu e você, nós temos uma natureza pecaminosa, já falei, e temos uma alma. Essa alma é que interessa para Deus. Por quê? Porque esta alma, ela está ligada ao que Deus concedeu ao homem por direito, que é o livre-arbítrio. Isso é uma característica que nós temos, amados. Deus nos concedeu sobre um propósito, para um propósito. Deus deu a você e a mim o direito do livre-arbítrio, ou seja, livre escolha de decisão. E isso se caracteriza com a nossa alma. Você tem um espírito de vida dado por Deus. Esse espírito de vida é que nos mantém em contato, que nos leva em contato com Deus. Mas o espírito, queridos, tem a sua característica de alma, tem a sua alma. E é essa alma que Deus está interessado, porque é essa alma que faz decisão. É essa alma que está ela é a mediação, a sua alma é a mediação entre o mundo físico, as suas experiências físicas com pessoas, com situações, e a sua devoção, a sua obediência a Deus. A alma, ela faz a conexão entre quem somos hoje nessa existência, nesse momento da nossa existência, e Deus, quem Deus é para nós, a realidade de Deus em nossa vida. É a alma que está nesse intercâmbio, é a alma que faz, que é o elo de ligação entre essas duas extremidades. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós decidimos conscientemente, espero que todos aqui tenham tomado decisão, Jesus, pensando nisso, de entregar a minha alma ao controle de Deus. Antes a minha alma estava sendo envolvida totalmente nas coisas deste mundo, das minhas experiências emocionais. Eu fui formado, eu fui constituído, o meu caráter foi formado sobre um aspecto desordeiro, disfuncional, desregrado, tendencioso deste mundo, com a característica deste mundo. Mas por ter um espírito que anseia Deus, em ter contato, se reavivar com Deus, um dia ouvindo a palavra, a mensagem do Evangelho, a minha alma se quebrantou e recebeu o ensino da palavra, o amor de Deus, como algo importante na minha vida. Então eu aceitei a Jesus. E aí Deus, pela sua grande e maravilhosa misericórdia, envia o quê? Seu Espírito Santo. E Ele me ajuda agora nesse momento, me ajuda agora nesse momento de continuar na terra, vivendo agora com o propósito de obedecer a Deus. Então na minha vida, na sua vida, de todos nós temos momentos que somos tendenciosos ao mundo, tendenciosos ao pecado, tendenciosos em cometer erros, cometer coisas que desagradam a Deus, de aceitar coisas deste mundo com algo normal, mas que desagradam a Deus. Aí a minha alma, que já tem um entendimento, ou era para ter entendimento, eu entendo, eu identifico e falo: eu não quero isso. Por mais que a minha carne, a minha natureza humana deseje, a alma diz: não quero, porque eu quero agradar aquele que me alcançou, aquele que morreu por mim. E eu levo a minha vida assim, queridos. Eu levo a minha vida assim. Toda a minha vida eu vou lutando contra mim mesmo, vou rejeitando os oferecimentos deste mundo. O que vai acontecendo com essa alma? Cada vez mais ela vai se caracterizando em uma alma de obediência. Essa alma está vivendo uma circunstância em que ela está envolvida em um corpo que tem a tendência do pecado, que é tendenciosa a fazer coisa errada, os oferecimentos deste mundo, que o mundo está me oferecendo, Satanás falando no meu ouvido. Então essa alma é constantemente bombardeada por coisas que tentam a me levar, a me afastar de Deus. Para que a minha alma não ceda, queridos, eu preciso alimentar essa alma. Essa alma, ela precisa estar fortalecida, ela precisa estar restaurada, ela precisa estar animada, restaurando a experiência. Da onde que vai vir esse ânimo?
Hein? 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 Palavra. Vocês estão entendendo? Se minha alma não for alimentada, queridos, ela vai ficar subnutrida. Deixa um camarada aí uma semana sem comer. Aí manda ele pegar um peso, manda ele para uma academia, manda ele fazer qualquer tipo de esforço. Não vai trabalhar em 10 minutos. Está subnutrido, está enfraquecido. Não aguenta nada. Alguém que se levanta contra essa pessoa vai dar uma coça, vai bater, vai arrebentar ele todo, porque ele está fraco, ele não tem comido, ele está desnutrido. Por isso a importância de nós lermos a palavra, queridos, para podermos ter argumentos para refutar toda a investida, toda a sugestão, e para detectar as influências do inimigo na nossa vida. Aí a minha alma vai, vida toda, essa alma morre, desculpa, esse corpo morre, esse corpo morreu. O que acontece? Então vamos lá, vamos entender isso aí. Agora a minha alma, ela está livre desse corpo que estava tendencioso ao pecado, que estava contaminado pela influência de Adão. Meu corpo, o meu gênero humano, o meu psique humano, ele estava compromissado com o pecado de Adão, com a semente do pecado que foi implantada em mim através de Adão. A minha alma agora está livre. Ela não tem mais essa tendência, acabou. Ela agora está por si só. Ela não está mais sob a influência dessa tendência. O que restou dessa alma? Qual é a característica dessa alma? Uma alma obediente. Eu estou me fazendo entender? Deixa eu ver se eu estou me fazendo entender. Levante a mão quem está entendendo. Essa alma agora, queridos, ela não tem mais a influência desse meu corpo pecaminoso, tendencioso ao pecado. Ela está por si só, porque ela foi forjada ao longo da minha vida, por muitas experiências de rejeição do oferecimento do mundo e da influência de Satanás. E tudo isso eu rejeitei por obediência, por amar a Deus, por reconhecer o seu amor. A alma agora está livre, está sem um corpo, e ela agora é vista por Deus como uma alma sábia, uma alma digna de entrar no repouso, no descanso do Senhor, uma alma digna para receber o novo corpo que há de brotar da terra, pelo poder de Deus, como nós lemos na palavra, quando Paulo explica. Esse corpo, queridos, esse novo corpo, que é o corpo espiritual, que a Bíblia menciona, que Paulo cita aqui nesse próprio capítulo de Coríntios 15, ele fala que é um corpo espiritual, mas corpo espiritual, preste atenção, não é um corpo parecido com anjo, com alma, com anjo, não, é um corpo de carne e osso. Como é que Jesus está no céu? Em carne e osso ou espírito? Todo mundo tem certeza? Muitos não têm. Com certeza muitos aqui pensam que Jesus está no céu em espírito. Seja verdadeiro, levanta a sua mão, deixa eu ver. Jesus não está em espírito. A Bíblia é clara. E é isso exatamente, essa certeza que nós precisamos ter. Por quê, queridos? Porque nós fomos bombardeados por ensino de tempos atrás aí, catolicismo, seja o que for, dizendo que Jesus é espírito. Isso é uma mentira. Jesus está no céu, queridos, em carne e osso, porque Ele ressuscitou. Aí você tem dificuldade, mas pastor, como é que Ele pode viver? Queridos, pois essa é a promessa que Jesus fez, de nos ressuscitar e vivemos eternamente ao lado do Senhor.
E não é por espírito, queridos, é como eu sinto aqui, como você se sente aí, que você pode se poupar, pode olhar suas mãos, seus dedos, suas pernas, você tem sentimento, é assim, esse novo corpo que você vai adquirir. Ninguém aqui vai ser anjo, ninguém aqui vai ter asa, ninguém vai ter auréola. Isso é uma mentira satânica, apresentada há anos para todo mundo, e todo mundo entrou nessa mentira. Por quê? Porque não lê Bíblia, porque não conhece as promessas de Deus. A Bíblia é muito clara: você vai ressuscitar dentre os mortos. Não importa o tempo que o seu corpo já se desfez, onde estão suas moléculas, onde está, não importa, não importa. Aquele ladrão que morreu do lado de Jesus, ele também vai ressuscitar. As pessoas, os cristãos que morreram no tempo de Jesus, também vão ressuscitar nesse tempo. Todos de Jesus para cá vão ressuscitar. Todos que morreram em Cristo vão ressuscitar. Porque essa é a promessa escrita na palavra, defendida por Paulo e apresentado à igreja. Mas muitos aqui podem não saber disso. Muitos aqui estão ouvindo isso pela primeira vez, ou muitos aqui já ouviram e já esqueceram. Mas isso é base, queridos, é base para a nossa salvação, é base para a tua conduta, é base para você compreender como você tem que andar na presença de Deus. Então vamos lá, essa alma que eu te falei primeiro, ela viveu uma vida de obediência, está pronta agora para receber esse novo corpo. Essa alma subiu ao encontro do Senhor. Claro, a alma não existe sem o espírito não existe sem a alma, tá, Cristo? Entendo isso. Tem uma doutrina aí falando que o céu, o espírito volta a Deus e a alma desce para o inferno. Isso não existe, tá, queridos? Isso não existe. Isso aí as pessoas dizem: mas está escrito na Bíblia. Você tem que entender o que a Bíblia ensina e tem que entender o contexto. Por isso que eu falo, estudar a Bíblia é muito importante. Senão você vai ficar à mercê de qualquer um que falar besteira, e você vai acreditar, porque está escrito na Bíblia, porque está escrito. Muitos desses que estão andando na rua aí, eles se baseiam o quê? Na Bíblia. Ele pega a sua Bíblia: me dá a sua Bíblia aqui. Eles são malandros, eles são espertos. Eles querem levar você a acreditar numa mentira que está escrito na palavra, que não é mentira, mas é vista de forma distorcida, porque eles analisam um versículo e esquecem o contexto. Então, por isso que é importante lermos a Bíblia. Ler a Bíblia e estudar a Bíblia, para que você não caia nas mãos desses nicolaítas que andam por aí. E aí, amados, o que acontece? A minha alma, ela está preparada, ela subiu junto com o Espírito e aguarda no Senhor até esse dia da manifestação da volta de Cristo. Quando as trombetas soarem, é o tempo que nós estamos aguardando, estamos aí na expectativa, e Jesus vier com seus anjos e com os seus espíritos e as almas de todos aqueles que morreram nele, virá com Jesus para entrar nos corpos que, pelo poder de Deus, pela fala de Deus, pelo poder liberado na palavra de Deus, o meu corpo, no seu caso, eu, você ou todos os outros que morreram, estiverem mortos no sepulcro, no seio da terra, vão ressurgir. O meu corpo vai se refazer do pó da terra. Mais ou menos, para você poder te ajudar, não auxiliar você ao entendimento, é aquilo que aconteceu no vale de ossos secos de Ezequiel. Mais ou menos aquilo, só para você poder entender melhor. Ali, só para você, é uma forma grotesca de entender, mas serve de ilustração. É exatamente aquilo. Deus vai suscitar um grande exército do pó da terra, mas esses corpos, eles vão precisar de uma alma. E essa alma é as almas daqueles que morreram em Cristo Jesus e que virá e entrará nesses corpos, adquirindo senso de existência, como você tem agora aí. Mesma coisa. E aí, o que o texto fala? No caso lá de Tessalonicenses, capítulo 4, vamos subir, vamos ao encontro do Senhor nos ares. Os nossos corpos físicos, agora, nós vamos participar de um grande banquete com o Senhor.
com o Senhor, estaremos ceando com o Senhor, as bodas do Cordeiro, conhecendo o Senhor, conhecendo aqueles primeiros momentos, ceando com o Senhor para dar o início a uma eternidade ao lado dele. Muito bem, fim de papo. Vamos agora para aqueles que vivem uma vida de desobediência. Aí o crente, ele está dentro da igreja, mas ele não consegue, ele não opta em obedecer, ele sempre está tendencioso ao pecado, sempre é tendencioso à sugestão desse mundo, sempre é tendencioso à mentira, sempre é tendencioso ao adultério, sempre é tendencioso à avareza, sempre é tendencioso a fazer tudo aquilo que a palavra diz, que você é nova criatura, que não deve mais fazer, que você fazia no tempo da ignorância, mas agora em Cristo Jesus você não deve fazer. Mas ele, não aguento, eu estou fraco. Está fraco por quê? Não resiste por quê? Não luta por quê? Porque é dominado pelo pecado. Por quê? Por que não? Por que não? A alma está fraca. A alma é fraca. Mas eu sou assim mesmo, nasci assim. E vai morrer assim. É a síndrome da Gabriela. Ninguém nunca lembra disso, né? Quem já ouviu aquela música da Gabriela de anos atrás? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou sempre assim, Gabriela. Quer dizer, é a síndrome da Gabriela. Nasci assim, sou assim, eu vou morrer assim. E é essa mesmo. Aí essa alma, queridos, viveu uma vida inteira dentro da igreja, altos e baixos, não conseguia nunca se firmar, sempre desanimado, se afastava, depois voltava, e ficava naquela situação, nunca conseguiu romper, e volta e meia estava no pecado, e volta e meia, né, e foi assim, e foi se arrastando, essa alma morre, esse corpo morre, essa pessoa morre. O que sobrou na alma desta pessoa? A desobediência. Ela vai ser aceita por Deus? Difícil falar, né? Não, né? Mas ela não será aceita. Sabe por quê, queridos? Outro mito que eu quero desfazer aqui para os irmãos. Graça, preste bem atenção que eu vou falar, que tem muito crente iludido com isso. Graça é somente em vida. Não existe graça depois da morte. Entenda isso, queridos. Eu vejo muito que Deus vai compreender. Isso não existe, amados. Não se iluda. Leia a Bíblia. Graça é para esse tempo, nesse momento em que você tem vida. Enquanto você tem vida, você tem um momento para se arrepender. E a graça está presente na sua vida para te aceitar a partir do momento que você se arrepende verdadeiramente. Graça é para isso. A partir do momento que você morreu, queridos, acabou. Hebreus 9, 27 fala: e vindo depois, ao homem está ordenado uma vez só, e vindo depois disso o juízo. Depois que morre, queridos, é juízo. Acabou graça. Acabou a graça. Graça é ter enquanto você tem vida, tem oportunidade de se arrepender. Acabou isso, acabou. Não se iluda. Não, mas Deus vai entender a minha situação. Ele vai entender como eu era fraco. Ele vai entender que eu não tinha. Você acha isso? Então você vai me provar um texto na Bíblia que me prova, porque o que eu leio na Bíblia é totalmente o contrário. O que a Bíblia me ensina é totalmente o contrário. Ela diz para mim que graça é agora, para esse tempo em que Deus está presente, o amor dele está presente, está acessível, ele está alcançável por todo ser humano, principalmente da igreja. Ele quer que nós nos convertemos, ele quer que nós nos rendemos, ele quer que nós vivemos uma vida santa, ele quer que nós rejeitemos o pecado e andamos na presença dele. Sede santo como seu Pai é santo, seu Pai celestial, como Deus é santo. Sede santos, andai em santidade, buscai o Senhor. Mas para buscar a Deus, para andar em santidade, tem que conhecer a Bíblia, tem que conhecer quais são as regras, tem que conhecer o que Deus quer, o que Deus determina, queridos.
Aí essa alma morre sob uma desobediência. Estava enfiado na igreja, 40 anos enfiado na igreja, 40 anos vivendo uma vida de sobe e desce, de instabilidade, sempre pecando, sempre errando, nunca estando firme. Depois que morre, quer que Deus quebra galho? Vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. Que é juízo. E não pensa que Deus vai aliviar, que Deus não alivia. Deus é fiel na palavra. Queridos, vou dar um exemplo. Talvez Adão e Eva, quando comeram o fruto, talvez eles podiam pensar: mas não é possível que Deus vai nos expulsar do paraíso por causa de uma mordidinha de uma fruta. Eu não acredito, não é possível que Ele vai me tirar desse lugar, desse paraíso, de falar com Ele, de me encontrar com Ele, de ter relacionamento com Ele, só por causa de uma mordidinha numa fruta. Você já parou para pensar nisso? Não é possível que Deus vai me rejeitar porque eu só fiz aquilo. Não, porque eu sou fraco nisso aqui, porque eu não consigo parar com isso. Não é possível que Deus vai me rejeitar por causa disso. Eu não acredito. Quem pensa assim é porque não lê Bíblia, e não conhece o caráter, não conhece a característica do seu Deus. Queridos, eu estou falando isso porque eu me importo muito com vocês. Eu tenho uma responsabilidade na vida de vocês. E eu sei que o nosso encontro aqui é uma vez na semana, à noite. Agora o mundo, ele está ligado com você 24 horas. Você está ligado no seu celular, queridos, muito mais horas do que o seu momento com Deus. Você olha mais para o seu Instagram, você olha mais para o seu TikTok, você olha mais para suas redes sociais do que o tempo que você investe com Deus. Você está mais suscetível às influências deste mundo do que ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus. E esse é o grande problema, o grande medo, o grande temor meu. Porque o diabo, ele é sutil. O diabo, ele está investindo nesse mundo, queridos, e preste atenção, pasme você ou não, o foco dele é a igreja de Cristo, e ele está conseguindo. Sabe por quê? Porque ele, enfraquecendo a igreja de Cristo, ele consegue avançar com as obras dele. E Deus sabia disso. Ele sabia que este tempo a igreja iria enfraquecer, a igreja iria se esfriar, como nós lemos na igreja de Éfeso. A igreja que João escreve a Éfeso diz: sei as tuas obras, o quanto te fizeste, mas porém eu tenho contra ti que esfriaste no primeiro amor. Volta, porém, atenta aonde caíste e volta novamente. A igreja de Éfeso, queridos, era uma igreja que enfrentou muita coisa. A potestade de Diana, que estava lá, que era uma deusa, era um demônio que agia naquela cidade, trazendo tudo que é tipo de abominação, de prostituição, de coisas doidas. E a igreja estava sob aquela influência, e por um tempo ela foi resistente, por um tempo ela foi, mas depois, queridos, ela começou a esfriar. Ela começou a deixar coisas entrando, sutilmente, pequenas coisas foram entrando dentro da igreja, coisas sexuais que hoje é visto no mundo como normal. Foi entrando sutilmente dentro da igreja, e a igreja foi o que? Abandonando o seu primeiro amor, perdeu o entusiasmo, perdeu a euforia, a igreja ficou parada, estagnada. Talvez seja esse o seu caso, né? Talvez você tenha perdido o primeiro amor, talvez você está desanimado, talvez você está questionando, reclamando, no culto, na igreja, o pastor, isso aqui, aquilo outro, porque o irmão não olha para mim, porque eu fico doente, ninguém vem me visitar, porque eu sumo, ninguém me liga. Mas ele também pode ver que nunca visita ninguém. Normalmente quem reclama é porque nunca faz.
Ah, ninguém vem me visitar, mas também não visita ninguém. É sempre assim. Eu estou calejado com isso. Quem reclama é porque nunca faz também, mas quer que faz por ele. Então a gente precisa entender, queridos, o que somos e o que estamos nos expressando dentro da casa de Deus, desse corpo. Nós somos um corpo. A IBR é um corpo. E todos nós somos importantes. Todos vocês são importantes. É claro que a cada um é dado a cada um a proporção dentro da sua capacidade. Claro, a gente entende isso. Isso é bíblico. Ele deu para um 5 talentos, deu para outro 2 talentos e deu para outro 1 talento. Porque Deus acreditava na capacidade de cada pessoa, porém, Ele entendia que uns tinham mais capacidade do que outros. E o nosso Deus é maravilhoso. Ele não vai te cobrar nada além do que você não possa fazer, mas Ele vai te dar. E interessante que o que recebeu mesmo, o que fez? Enterrou. Se ele tivesse granjeado e ganhando mais um, preste atenção, se aquele um que ganhou, ele tivesse trabalhado afinco e ganhado mais um, não seria diferente aquele que ganhou 5. O Senhor com certeza também diria: servo bom e fiel, no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Eu tenho certeza, mas pela negligência, e na minha versão fala preguiça, servo mau e preguiçoso, poderia ter entregado, né, o meu talento aos banqueiros, eu receberia com juro. Ele foi preguiçoso, por isso ele foi rejeitado. Queridos, é algo muito sério. Vida cristã é muito sério, e o diabo sabe disso. Ele vai fazer de tudo para te enfraquecer. Ele vai fazer de tudo para que você barganhe aquilo que é prioridade na sua vida. Ele vai fazer de tudo para que você coloque a sua vida espiritual em terceiro, quarto ou em quinto plano. Ele vai fazer de tudo para que você se esfrie, você deixe outras coisas ocuparem a prioridade na sua vida, que outras coisas venham influenciar a sua vida. Eu me lembro, já estou encerrando, queridos, não estou pregando nada que eu tinha falado aqui. Eu me lembro que aquelas novelas da Globo que existiam, né, até eterno, mas eu, né, não vejo Globo, já tenho o quê? Tem uns 20 anos que eu não vejo Globo, irmãos, 20 anos que eu nem jornal, não quero saber, para mim Globo não existe, TV Globo não existe, é satânica, ela é satânica. E eu me lembro que a gente às vezes, né, viu o comentário, e tinha aquelas novelas. Então as novelas começaram a dar uma guinada, elas começaram a tentar influenciar uma nova família dentro da sociedade, uma família que aceitava a coisa errada. Então eu me lembro que o galã, né, o camarada que era principal, para começar, o principal, os dois artistas principais da novela, que era um homem e uma mulher, o camarada era aquele camarada casado, mas que a mulher era uma peste, ciumenta, problemática, de coisa. E a outra principal era adulta, era a segunda, era aquela pessoa boazinha, bom senso, honesta, né? Aí os dois se encontram, tem um relacionamento. Aí eu vi a crente torcendo para aquele relacionamento. Não, ele tem que largar aquela megera, ele tem que largar aquela sem vergonha. Ô mulherzinha, eu não suporto, eu não sei como ele consegue se viver com aquela mulher. E torcendo para viver aqui uma vida de traição, de adultério, mudando o conceito da ótica da igreja. Eu não estou falando do mundo, cara. Eu estou falando que eu vi isso de crentes, comentavam sobre aquilo, influenciando, trabalhando nas mentes, apresentando. Hoje nós temos uma situação muito semelhante com o gênero, não é isso? É o bom sensato, é o honesto, é o centrado, é o humano. Mais um trabalho que Satanás está fazendo na sociedade. Mais um trabalho. E muitos estão aceitando, até dentro das igrejas. Até dentro das igrejas. Por isso, amados, eu quero encerrar essa palavra divertindo você, para que você leia a Bíblia. A última coisa que eu coloquei aqui, que vai ser a última, vai ser praticamente a coisa que eu vou usar. Eu tinha botado outros termos aqui, mas eu não usei.
é a dependência do Espírito Santo, estudar as Escrituras e orar constantemente. Queridos, se hoje a igreja ela não crescer no conhecimento, na graça de Jesus e na oração da intimidade, queridos, muitos vão tombar, muitos vão aceitar o ensino dos nicolaítas, e a gente tem que ficar muito atento, queridos. Eu nessa matéria que eu falei com você de um pastor até renomado lá, eu bati o olho assim, que isso aqui é doutrina errada purinha, coisa, porque tem gente que quer chamar a atenção. As redes sociais, queridos, deformou o caráter de muito pregador que era bom, confiável antigamente, mudou, queridos. Porque o camarada olha no status dele, eu tenho 500 mil pessoas me seguindo. O camarada fica doido, caramba, quanta gente está me seguindo. Aí ele se acha responsável por aquelas 500. Mentira, ele não é pastor daquelas pessoas. E tem muita gente que larga de ouvir a atenção de um pastor da sua igreja para dar atenção desses pastores, achando que eles é que são os bons. Ouve aqui, não atenta, mas ouve um estranho falar. Ele não é o seu pastor, ele não cuida da sua vida, ele não sabe nem que você existe, ele não ora em nenhum momento por você. Ele só quer a sua audiência, ele só quer a sua visualização. Você tem um pastor, igreja. IBR, você tem um pastor que intercede pela sua vida, que ora por você, que traz a palavra de Deus, ainda que duramente, ainda que ali apertado, mas é zelando pela sua vida, pela sua ressurreição, para que você viva com o Senhor eternamente. Hoje estamos vivendo um bando de pastor frouxo. O que mais existe hoje nas igrejas é pastor frouxo, pastor que aceita um monte de coisa errada. Sabe para quê? Para ter número, para ter crescimento. Ele não está preocupado com a sua alma. Ele não quer saber se você vai para o inferno, vai para o céu. Ele não quer saber, ele quer saber de números. Ele quer saber que você aumenta o reino dele, tá? Que você que se dane. É o que Jesus falou, que é o mercenário. Ele não vem pela porta, mas ele pula, ele rouba, ele assalta, ele quer fazer valer, ele quer se beneficiar da sua lã e da sua gordura, que era um termo que usava na época da ovelha. Ele só quer o que a ovelha tem a oferecer, ele não está disposto a pagar o sacrifício, ele não está disposto a guardar as 99 e atrás da perdida, ele não está preocupado em ficar alerta, vigilante durante a noite, para que as ovelhas durmam tranquilas. Ele fica atento se vai chegar um leão, se vai chegar um urso, se vai chegar um lobo. Ele não é sensível ao cheiro dos animais nocivos. Eu acredito que Davi, ele tinha essa sensibilidade. Ele estava muito bem cuidando do rebanho. Ele devia sentir o cheiro de uma ursa se aproximando, de um leão se aproximando, de um covil de lobos que vinha de repente se aproximando para atacar. Ele já ficava posto, ele já ficava alerta. Por quê? Porque ele tinha a responsabilidade de tomar conta daquelas poucas ovelhas do seu pai Jessé. E ele era audacioso, porque ele colocava a própria vida dele para defender aquelas poucas ovelhas. Tirava da boca de leão, tirava da boca de urso. Davi, nessa perspectiva, nessa ótica, era um pastor exemplar, digno. Por isso que Deus o escolheu, porque ele era determinado, era uma pessoa que não media esforços. E Deus gosta de gente assim. Deus gosta de gente compromissada com o reino dele. Você quer ser agradável a Deus? Você quer promover alegria no coração de Deus? Você quer, IBR? Muito pouca gente respondeu. Você quer, IBR, ser agradável a Deus, promover alegria ao coração de Deus? Então seja perseverante, seja entusiasmado, seja dedicado, dedique-se ao Senhor, dedique-se à obra dele. Você está desanimado, querido? A culpa é sua. Você tem enfraquecido? A culpa é sua. Não se engane. Queridos, eu também sou humano.
Você pensa o quê? Tem dia que eu estou desanimado, tem dia que eu estou, querido, doido para chutar o pau da barraca, ou então enfiar o pé na jaca. Tem dia que eu estou de um jeito que só a graça de Deus, é exatamente só a graça de Deus. Sabe o que eu faço? Eu vou para a oração, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, vou me derramar. Senhor, por favor, me restaura, Senhor, me anima, Senhor, renova em mim. Queridos, eu vou ler a Bíblia, Deus me dá um texto exatamente, me exorta, me dá uma pá, eu saio dali revigorado, saio dali animado. Olha, para encerrar, essas 2 vezes, acho que foi 2 vezes, sim, que eu fiquei paralisado, Deus queria tratar comigo. A primeira foi quando caí de moto e quebrei a costela e fiquei ali uns 2 meses. Deus queria tratar comigo acerca de alguma coisa, de um ânimo, de uma situação na minha vida. E a por último, essa agora da Covid, que eu fiquei internado 10 dias lá em Petrópolis. Deus queria tratar. Deus sabia o quanto eu estava abatido, Deus sabia o quanto eu estava fragilizado. O que Ele faz? Ele permite aquela doença na minha vida, me joga para dentro do hospital para tratar comigo lá. E Deus tratou comigo lá. Eu tudo isso vejo, sabe o quê? Carinho de Deus, propósito de Deus, amor de Deus com a minha vida. É o que eu enxergo. E Ele quer fazer o mesmo na sua vida. Ele está falando, eu tenho certeza que Deus tem falado a você. Eu tenho certeza que Deus, de alguma maneira, de alguma forma, Ele tem falado. Ele tem dito a você o que é importante. Olha, é momento de orar mais, é momento de estudar a minha palavra, de conhecer a minha verdade, é momento de você mudar a sua vida, é momento de você se arrepender. Não tem argumento. Eu sou a alegria do teu viver, eu sou a sua fonte de alegria. Deus falando, eu sou a tua restauração, eu sou a tua esperança. Eu morri na cruz por você, eu dei a minha vida. Diante disso não existe argumentos. Deus fez tudo, queridos, para que nós sejamos vencedores. Tudo, tudo. Se não estamos sendo, é por negligência nossa. Se estamos vivendo uma vida medíocre, o erro é nosso, a escolha é nossa. Eu quero te pedir que você faça um levantamento, um inventário. Sabe o que é inventário? Inventário é quando nós fazemos o levantamento dos nossos bens, daquilo que temos, daquilo que possuímos, daquilo que nos pertence, para que nós tenhamos o entendimento do que é nosso. Eu quero que você faça um inventário relâmpago e agora. O que você pertence? O que você tem de poder? O que você tem de posse? Você pode dizer: eu tenho a salvação de Cristo, eu tenho a bênção do Senhor, eu tenho as suas promessas, eu tenho a palavra da vitória. Muito bem. Agora eu te pergunto: o que você tem feito com isso? O que você tem usado de toda essa benevolência, de todos esses dons, de toda essa graça que Ele tem te dado? Você jogou tudo no baú, está trancado, com tantas coisas poderosas, maravilhosas, que Deus preparou para a sua vida. Simplesmente você tem esquecido. Hoje é um dia de restauração, é um dia que Deus quer mudar. Deus, Ele quer se manifestar a você. Deus quer se manifestar a você. Talvez você diga assim: pastor, mas eu tenho feito. Então Ele quer fazer mais. A Bíblia diz, preste bem atenção, o Senhor Jesus falando, que quando nós cumprimos somente aquilo que nos mandam, nós somos considerados como servos inúteis. E Ele diz que a nossa virtude precisa ultrapassar a dos fariseus. Por isso que Ele fala isso. Nós precisamos ir além, precisamos ser criativos, precisamos demonstrar
que realmente somos gratos a Deus por toda a obra que Ele realizou por nós ali no Calvário. Ainda que tenhamos essa humanidade caída, resistente à santidade de Deus, à palavra de Deus, mas cabe a nós. Entenda, ouça aquilo que Deus falou já aqui, pela Kézia, a Caim. Olha, o pecado jaz à tua porta, mas cumpre a você dominá-lo, cabe a você resisti-lo, cabe a você dizer não. E a proposta de Deus hoje para você, meu amado, minha amada, é você se posicionar nesse ano que começa, esse ano que Deus, diante de tudo que Ele tem feito, Ele tem desejado e manifestado de fazer coisas grandes na IBR, e começar por você, a começar por você. Ele quer fazer coisas grandes neste lugar, Ele quer fazer grandes coisas nesse corpo de Cristo, na cidade de Paraíba do Sul, que se chama IBR. Ele tem grandes coisas a realizar, mas Ele não vai poder fazer se você não se arrepender, se você não se posicionar, porque nós somos um corpo. O trabalho não é para alguns, o trabalho não é para meia dúzia, o trabalho não é somente para os líderes e para o pastor, o trabalho é para a igreja, para o corpo. A minha cabeça não consegue alugar nenhum se meus pés não irem, eu não consigo realizar obra nenhuma se minhas mãos não concordarem. Nós somos um corpo, a responsabilidade é para todos nós. E eu quero te convidar a isso, que você permita o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração essa noite, e você se posicionar a Ele. Eu vou te pedir que você esteja pensando nisso, e fale com Ele. Só você sabe onde tem falhado, só você sabe que ponto, onde o seu primeiro amor começou a se esfriar, onde você, por que você começou a se esfriar, onde você começou a negligenciar, onde você começou a trocar aquilo que é essencial, é prioridade, por coisas fúteis, por coisas banais, por coisas deste mundo. E Deus quer hoje que você seja restaurado. Ele quer te restaurar, Ele quer te dar um ânimo, Ele quer te trazer uma palavra de renovo, Ele quer renovar o teu espírito, Ele quer fortalecer a esperança que Ele mesmo tem colocado em você. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua palavra, Senhor Deus, que nos exorta a caminharmos nos seus caminhos. Obrigado porque a tua palavra, Senhor Deus, nos conduz, Senhor Deus, a um caminho que é agradável, árduo, difícil, porta estreita, que temos que nos ajustar, mas é assim mesmo, é desta forma que o Senhor deseja, pois é esse caminho que nos conduz à vida eterna. É desta forma que seremos aceitos por Ti. Aleluia. Porque nós queremos ver o agir de Deus, queremos ver vidas libertas, queremos ver crentes restaurados, queremos ver crente renovo, reconquistando o seu primeiro amor, sendo renovados em Cristo Jesus, sendo inflamados pelo Espírito Santo de Deus. Sermos uma igreja, queridos, entusiasmada, uma igreja empolgante, uma igreja realmente contagiadas e envolvidas pelo amor de Deus revelado em Cristo Jesus no Calvário. Aleluia. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, sei que tudo que o Senhor tinha a fazer, da nossa parte, Senhor Deus, nós nos colocamos para o agir do Teu Espírito Santo sobre a Sua igreja. Mas sabemos que o Senhor ainda tem mais para fazer. O Senhor tem um trajeto de volta para as nossas casas. O Senhor tem até o momento de deitarmos. O Senhor tem o dia de amanhã, a semana inteira, para continuar trabalhando com a sua igreja em cima dessa palavra. Porque o Senhor está interessado na renovação, na restauração, no avivamento dessa igreja.
O Senhor está interessado em resgatar, o Senhor está interessado em se manifestar. Aquele que está fraco, aquele que está desanimado, aquele que está, Senhor Deus, sem esperança, com sua esperança, seu futuro comprometido por causa de situações que tem envolvido na sua vida. Mas o Senhor está se colocando na porta, o Senhor está se colocando para poder nesse momento, com sua graça, restaurar o ânimo, restaurar o vigor, trazer, Senhor Deus, alegria àquele que se encontra abatido, trazer esperança àquele que está sem ânimo, trazer uma palavra de renovo, Senhor Deus, para que, Senhor Deus, as frustrações dessa vida caiam por terra e olhemos somente aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o Rei da glória. Aleluia. Por isso, Senhor Deus, nós queremos sair daqui, Senhor Deus, envolvidos, alegres, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Com esta palavra o Senhor está se preocupando conosco, como um pai que se preocupa com seu filho. E assim queremos trabalhar essa semana toda em nossa mente, ó Deus, para que possamos nos posicionar acerca daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Por isso eu te peço, Deus poderoso, Deus excelso, Deus maravilhoso, Deus de graça, Senhor, contempla, Senhor, abençoa cada vida que se encontra aqui essa noite, cada lar que está aqui representado, receba da tua unção, ó Deus, essa semana. Ó Deus, que sejamos renovados em Cristo Jesus, que sejamos renovados pelo Espírito Santo de Deus, e que tua bênção, a tua graça seja abundante nos lares. É o que nós te pedimos, Senhor, e nos proporciona uma semana de experiência contigo, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida abundantemente.